80% de baixas entre as tripulações de Stug na Segunda Guerra Mundial levantam uma pergunta imediata: o que tornava servir nesses veículos tão mortal? Mais intrigante ainda, como um veículo de combate criado para apoiar a infantaria, virou o destruidor de tanques mais bem-sucedido da história, com mais destruições confirmadas do que os lendários Panther e Tiger somados. Talvez o mais curioso: a Alemanha fabricou mais de 10.000 desses veículos de combate sobre lagartas, tornando-os a plataforma blindada mais numerosa da Wehrmacht. Mesmo assim, mal 1.300 continuavam operacionais quando o Reich finalmente ruiu. A história do Sturmgeschütz e dos homens que o tripulavam traz respostas duras. A origem do Stug remonta à renascença militar alemã do período entre guerras. Os planejadores da Wehrmacht imaginaram uma abordagem radical de guerra de armas combinadas. Ela exigia peças de artilharia móveis capazes de acompanhar as formações de infantaria em avanço. Canhões de campanha rebocados simplesmente não acompanhavam o ritmo das operações que os estrategistas alemães estavam desenvolvendo. Essa lacuna conceitual deu origem à doutrina do canhão de assalto. As especificações pediam um veículo relativamente compacto. Mal passava da altura de um soldado de infantaria a pé. Era armado com um canhão de 75 milímetros de cano curto. Esse canhão ficava em uma casamata fixa e não em uma torre giratória convencional. Os engenheiros escolheram o chassi do Panzer III, comprovado em combate, como base. Acrescentaram uma superestrutura blindada para acomodar a arma principal. Nesse período de desenvolvimento, a Wehrmacht colocou o Stug sob o controle da artilharia e não das divisões Panzer. A lógica parecia sólida, já que não eram tanques tradicionais. Mesmo assim, a realidade do campo de batalha acabaria forçando uma transformação dramática na doutrina. Ameaças inesperadas surgiram. As condições de combate evoluíram além do previsto nos planos originais. Um fator crucial merece destaque. Os operadores de Stug vinham da artilharia. Eram artilheiros treinados, não tripulações de Panzer. Essa diferença se mostraria decisiva. Aproximadamente 30 Stugs de produção inicial chegaram às unidades da linha de frente a tempo para a Batalha da França em 1940. O emprego em combate validou o conceito de imediato. As tripulações atacaram com sucesso casamatas, bunkers fortificados e posições reforçadas, exatamente como a doutrina prescrevia. O perfil baixo foi especialmente apreciado pelas tripulações. Mal chegava a 2 metros de altura, o Stug tinha uma silhueta mínima. Era muito difícil de detectar, fácil de ocultar e difícil de enfrentar com eficácia. Essas características o tornavam naturalmente adequado a emboscadas, uma capacidade que depois seria crucial. Os primeiros combates também mostraram limitações. Quando os Stugs às vezes encontravam blindados inimigos, seus obuses de cano curto e baixa velocidade eram basicamente ineficazes contra alvos blindados. Na época, isso não parecia um grande problema. Operações antitanque ficavam fora dos parâmetros de missão do veículo. As versões seguintes de produção trouxeram melhorias graduais. Blindagem mais espessa, ótica aprimorada. E de forma crítica, uma metralhadora montada no teto. Ela dava a defesa urgentemente necessária contra assaltos de infantaria a curta distância, uma ameaça que já causara baixas nos primeiros confrontos. Mesmo assim, as mudanças mais importantes ainda viriam. A Operação Barbarossa, a colossal invasão alemã da União Soviética, lançada no verão de 1941, no início, levou os Stugs de volta à missão original de apoio à infantaria, entregando fogo de alto explosivo a curta distância. O desempenho nesse papel continuou exemplar. Depois, as guarnições começaram a enfrentar desafios inéditos, em uma escala que chocou a Wehrmacht. Os blindados soviéticos, especialmente o tanque médio T-34 e o tanque pesado KV-1, foram surpresas desagradáveis para as forças alemãs. Os dois tinham blindagem pesada e traziam canhões principais muito potentes. As armas antitanque alemãs existentes penavam contra esses oponentes. Eles apareciam em quantidades muito acima
do que a inteligência estimara. A coordenação tática soviética era fraca e havia disfunções de comando. Isso reduziu a eficácia deles no começo. Mas a ameaça estratégica não podia ser ignorada. A Alemanha precisava de soluções imediatas. Uma reformulação abrangente do Stu-G trouxe parte dessa resposta. O obuseiro original de cano curto deu lugar a um canhão antitanque de 75 mm e cano longo. Basicamente, uma PaK-40 modificada, adaptada à montagem em casamata do canhão de assalto. Esses veículos atualizados chegaram à linha de frente justamente quando as contraofensivas soviéticas se intensificavam e os encontros com o T-34 viravam rotina. Essa mudança alterou de forma profunda e permanente o papel do Stu-G no campo de batalha. O que começou como uma plataforma de apoio à infantaria virou o principal destruidor de tanques da linha de frente alemã. O Stu-G era ideal para operações defensivas, principalmente nas vastas áreas abertas da frente oriental. Sua silhueta baixa tão característica permitia montar emboscadas ocultas em depressões do terreno ou em meio a vilas arruinadas. De lá, devastava os blindados soviéticos que avançavam, pegos ao ar livre. Usados assim, os Stug se tornavam assustadoramente letais. Em 1943 e 1944, as batalhas de blindados foram gigantescas. Incluíram a titânica Batalha de Kursk e as ofensivas soviéticas que vieram depois. Nesse período, o Stug-TC se firmou como um dos ativos de linha de frente mais valiosos da Wehrmacht. Documentos alemães pós-ação revelam uma eficácia extraordinária. Nas operações de Kursk, batalhões de Stu-G reivindicaram a destruição de 423 tanques inimigos, com a perda de apenas 8 veículos. Proporções de destruição contra perdas, assim, eram atípicas para as formações alemãs nessa fase do conflito. Mas para as unidades de Stu-G, esses números viraram quase rotina. Vários fatores explicam esse desempenho excepcional. As táticas de emboscada contribuíram bastante. O equipamento óptico superior também teve seu papel, mas tão importantes quanto eram as próprias tripulações. Lembre-se de que os operadores de Stu-G vinham das unidades de artilharia. Eles não eram tanquistas convencionais, eram artilheiros de precisão, tinham disciplina de pontaria, proficiência técnica e perícia em tiro. Isso se traduzia diretamente em resultados no campo de batalha. Isso explica como eles destruíam grandes quantidades de tanques soviéticos de forma consistente, mesmo sob condições horríveis de combate, enfrentando ataques em ondas humanas. Os registros estatísticos são estarrecedores. Ao fim, os Stu-Gs destruíram cerca de 30.000 tanques soviéticos ao longo da guerra. Nenhum outro veículo blindado alemão alcançou números comparáveis. Nenhum único tipo de tanque aliado igualou esse total. Por qualquer medida, o Stu-G se tornou o destruidor de tanques mais bem-sucedido da história. Vários dos principais ases de tanques da Alemanha acumularam parcelas significativas de seus totais em Stu-Gs. Kurt Knispel, o as de tanques alemão com a maior pontuação, com mais de 160 abates confirmados, conseguiu muitos desses operando um Stu-G. Esses veículos traziam o mesmo canhão de 75 mm de cano longo das versões posteriores do Panzer IV, e mesmo assim, muitas vezes os superavam. Óptica superior, melhor posicionamento tático e tripulações mais experientes fizeram a diferença. Bem empregado em emboscada, um Stu-G comandado por uma tripulação experiente se tornava devastador. O canhão de 75 mm de alta velocidade perfurava 90 mm de blindagem a 500 metros. Isso bastava para derrotar a maioria dos tanques aliados, incluindo Shermans, Churchills e, mais tarde, variantes do T-34. Em 1943, o Stu-G tinha amadurecido em um sistema de armas realmente formidável. O peso de combate chegava a aproximadamente 24 toneladas. Mantinha mobilidade respeitável para sua classe. A espessura da blindagem frontal aumentou para 80 mm. Chapas adicionais foram aparafusadas às laterais do casco,
Mas uma vulnerabilidade crítica persistia: a blindagem lateral. Os onipresentes fuzis antitanque soviéticos conseguiam perfurar as placas laterais mais finas dos veículos alemães. Essa ameaça levou à adoção ampla de saias laterais, os distintivos Schürzen, nos Studzies e em muitos outros blindados alemães. Essas chapas finas de aço desestabilizavam os projéteis antes do impacto na blindagem principal. Isso reduzia drasticamente a capacidade de penetração. A blindagem do teto media apenas 10 milímetros. Isso criava uma vulnerabilidade perigosa a ataques pelo alto, vindos de aeronaves ou de fuzis antitanque disparados de posições elevadas em áreas urbanas. Ambos causariam baixas graves conforme a guerra avançava, mas isso refletia compromissos inerentes de projeto. O Stud sacrificou a proteção em todos os lados para maximizar a blindagem frontal. Ele foi projetado para suportar o fogo pela frente, porque era ali que as tripulações esperavam engajar os alvos. Após Kursk, o alto comando alemão reavaliou a fundo a contribuição do Stud no campo de batalha. Por isso, as prioridades de produção mudaram de forma dramática para os caça-tanques sem torre. Eles custavam menos, pediam menos tempo de fabricação e se mostraram mais eficazes na guerra defensiva desesperada que a Alemanha agora enfrentava, com frentes que encolhiam. Entre os caça-tanques alemães, o Stug seguia sendo extremamente econômico. Um único Studi custava aproximadamente 70.000 Reichsmarks. Em comparação, um Panzer IV saía por cerca de 100.000, enquanto um Tiger exigia cerca de 300.000. A conta é simples. Para cada Tiger produzido, a Alemanha podia colocar em campo 4 Stugis, mas surge uma pergunta óbvia. Se os Stugis eram tão eficazes, por que tão poucos sobreviveram até o fim da guerra? A resposta está na forma como foram usados em operação. À medida que a posição estratégica da Alemanha piorava, as unidades de Stug eram lançadas em um combate defensivo desesperado atrás do outro. Elas causavam baixas pesadas nos blindados aliados que avançavam. Mas os desfechos seguiam um padrão previsível. As unidades seguravam posição até serem destruídas, ou até acabar o combustível e a munição. Quando esse momento chegava, as tripulações não tinham escolha. Abandonavam os veículos depois de sabotá-los para evitar a captura. As perdas catastróficas também vinham dos padrões de emprego. Os batalhões de Stug eram apressados sem parar entre pontos de crise. Tentavam tapar brechas nas linhas defensivas da Alemanha, que estavam em colapso. Isso significava encarar o combate mais intenso, repetidas vezes. Com frequência, serviam como retaguardas de sacrifício, cobrindo as retiradas das forças principais. Eles viraram brigadas de incêndio de emergência para uma linha de frente que ardia por toda parte ao mesmo tempo. Com o tempo, passaram de unidades de elite a peças descartáveis. Para piorar, os Studs eram cada vez mais enviados para operações para as quais eram fundamentalmente inadequados. Muitos entravam em combate urbano sem infantaria junto, nem apoio de blindados. Algumas foram empregadas com praticamente nenhuma coordenação tática. Quase nenhuma teve cobertura aérea, já que as forças aéreas aliadas dominavam os céus da Europa. Nessas condições, os Stug ficavam perigosamente vulneráveis a manobras de flanco e a armas antitanque portáteis. Também ficavam expostos à superioridade numérica de blindados aliados concentrados. Outra realidade dura surgia quando os veículos recebiam impactos que perfuravam a blindagem. Ao contrário dos tanques com torre, onde os tripulantes ficavam em compartimentos um pouco separados, a tripulação de 4 homens do Stug ocupava um único compartimento de combate. Consequentemente, quando projéteis perfurantes penetravam, normalmente matavam ou incapacitavam toda a tripulação ao mesmo tempo. Na fase final da guerra, à medida que o contingente humano da Alemanha se esgotava, as tripulações de reposição chegavam lamentavelmente mal treinadas e profundamente desmoralizadas. Esses recrutas inexperientes eram lançados em batalhas cada vez mais sem esperança, com preparação mínima e equipamento inadequado. De mais de 10.000 Stug fabricados durante a guerra, aproximadamente 1.300 permaneciam operacionais em 1945. A matemática do desgaste conta sua própria história brutal.
Apesar de tudo, o Stug está entre os veículos de combate mais eficazes e práticos da Segunda Guerra. Uma solução única que de fato entregou resultados. Ele nunca recebeu a atenção dada aos tanques e caça-tanques alemães famosos. Mesmo assim, em tanques destruídos, em utilidade no campo de batalha e em números de produção, nada se igualou a ele. Sem alarde e sem glória, ele continua sendo o veículo blindado mais letal da Alemanha.